A palavra do Senhor diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, quem somos nós para nos achegarmos diante de Ti? Não somos nada, não temos nada. O que nós mais necessitamos todos os dias são das Suas ternas misericórdias, a abundante misericórdia do Senhor. Elas se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Todo e qualquer homem que ousa falar a respeito do Senhor ou da Sua obra, Senhor, ele não é suficiente, como diz o apóstolo Paulo. Quem é suficiente para todas essas coisas? Nós não temos condição de entender esse texto, não temos condição de aplicar esse texto, não temos condição de viver esse texto. Nós necessitamos sempre da Sua abundante graça jorrando, o Senhor sempre nos sustentando e dirigindo cada um dos nossos passos. Como o Senhor diz na Sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Senhor, e de fato nós nada podemos fazer sem o Senhor. Só o fato de nós respirarmos é fruto da Sua graça e da Sua misericórdia. Se o Senhor fosse atentar para os nossos pecados, nós certamente já estaríamos consumidos e destruídos e condenados por conta do tamanho e da profundidade dos nossos pecados. Mas pela Sua graça e pelo Seu amor, nós podemos desfrutar da plena e abundante comunhão contigo. Mais uma vez, tem misericórdia de nós, fala conosco, Teu Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, e sobretudo que o Senhor nos dê condições de viver esse texto. Aplique ele aos nossos corações nessa noite. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da minha mensagem nessa noite é: Deus nos preservará até o fim. Deus nos preservará até o fim. O tempo que nós temos vivido, há um texto bíblico que vem à mente de todos os cristãos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A cada dia que passa, nós temos visto o avanço da iniquidade nessa terra, o amor dos homens se esfriando, e nós nos deparamos com um grave problema durante a nossa jornada nessa terra. À medida que vamos avançando na fé cristã, nós nos deparamos com a nossa insuficiência de nos mantermos de pé. Você começa a perceber e se depara com talvez um dos maiores problemas na fé cristã: você mesmo, seu eu, seu caráter, sua personalidade, suas fraquezas, pecados e debilidades, suas limitações. Isso faz com que muitas vezes nós temos um sentimento de que não vai dar, nós não vamos completar a jornada. Nós estamos vendo o avanço da iniquidade. Nós nos deparamos algumas semanas para trás com um grande escândalo que envolveu a fé cristã. Nós nos deparamos algumas semanas atrás com uma disciplina eclesiástica aqui na igreja. E diante de todas essas coisas, o mundo, o estado que nós nos encontramos atualmente e todas essas circunstâncias que nos rodeiam, muitos cristãos chegam a se questionar se eles vão terminar a jornada, se eles têm força suficiente para serem fiéis até o fim, se quando eles olham para si mesmos, será que eles vão de fato permanecer com Cristo até o fim? Então, essas circunstâncias, elas geram um profundo temor
nos verdadeiros cristãos, que de fato vão questionar muitas vezes: eu vou permanecer no caminho com Cristo? Será que eu vou conseguir chegar até o fim, mantendo a minha fé em Cristo? Será que mesmo eu vou chegar no céu? Vou permanecer com Cristo até o fim? Todas essas questões rodeiam a mente dos verdadeiros cristãos. Os puritanos mesmos, que falaram muito sobre a doutrina da perseverança dos santos, eles tinham muita relutância e analisavam muitas vezes seus caráteres, analisavam sua vida cristã, para assegurar-se que de fato eles estavam no caminho, que de fato eles tinham as marcas dos verdadeiros cristãos, dos eleitos em Cristo. Mas isso gera um grande temor nos nossos corações. Muitos cristãos, diante dessas situações, se sentem muito abalados, porque chegam a duvidar que de fato vão conseguir terminar essa jornada. Você vê tantas pessoas caindo e abandonando a fé. Eu devo ter aí de vida cristã séria mais ou menos uns 25 anos, de uma vida cristã onde meu coração foi transformado pelo Espírito. Eu iniciei uma jornada para nunca mais olhar para trás. Mas eu já posso falar para você que eu vi centenas de pessoas caírem, centenas, só na minha vida. Quantas e quantas que eu vi caírem, abandonarem a fé. No meio de tudo isso eu já perdi amigos, já perdi irmãos, que eu considerava irmãos, e hoje estão após Cristo, odeiam, são inimigos da cruz de Cristo. Então, todas essas situações, elas geram um profundo temor e um profundo estremecimento no coração de cada cristão. E aqui, nós nos deparamos com o texto de Paulo, dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Paulo escreve essa carta aos Filipenses ele tem vários propósitos. Ele escreve essa carta para que os filipenses entendessem que eles deviam viver de modo digno da vocação que eles foram chamados. Isso está em Filipenses 1, 27 ao 30. Que a atitude de que Cristo, ele tomou forma de homem, se humilhou e foi servo e obediente até o fim, devia ser o estilo de vida dos filipenses. Isso está em Filipenses capítulo 2. Que os filipenses deveriam ser luzeiros, eles deveriam brilhar no meio dessa geração corrupta e perversa. Está no nos versos 14 e 16 do Filipenses capítulo 2. Que os filipenses não deveriam pensar já haver alcançado a perfeita espiritualidade, mas como o apóstolo Paulo, eles deveriam prosseguir rumo ao alvo, rumo a Cristo. Filipenses capítulo 3. E que eles também deveriam entender que a pátria deles estava no céu, que então eles deveriam se afastar dos sensuais, dos inimigos da cruz de Cristo, e sempre deveriam se alegrar no Senhor. A despeito de todos esses propósitos na carta, desses objetivos que Paulo tem para escrever para os filipenses, há um objetivo central. Quando você analisa a carta aos Filipenses, existe uma palavra que se repete constantemente em toda a carta, e a palavra é alegria. A Epístola aos Filipenses é conhecida como a Epístola da Alegria. O apóstolo Paulo escreve essa epístola para que os filipenses se alegrassem no Senhor, que eles vivessem debaixo de uma alegria constante no Senhor. Mas obviamente que surge uma pergunta: alegrar-se no quê? O que nós devemos nos alegrar? Qual é a motivação pela qual nós devemos nos alegrar? Paulo ensina para eles que uma das razões pelas quais eles deveriam se manter alegres, eles deveriam ser alegres em Cristo, é de que Paulo tinha a certeza de que os filipenses permaneceriam fiéis a Cristo até o fim dos seus dias. Então essa deveria ser a motivação dos filipenses. Olha, se alegrem, por quê? Porque eu tenho a plena certeza de que vocês vão permanecer fiéis até o fim na vida de Cristo. E surge uma pergunta para nós diante dessa questão: você consegue desfrutar dessa plena certeza e dessa segurança? Se hoje eu fosse tomado pelo Espírito de forma excepcional e começasse a citar alguns nomes aqui dentro da congregação, e falasse: olha, daqui 7, 8 meses você vai cair, daqui 3 anos você vai dar um escândalo e vai abandonar a Cristo, daqui 5 anos, outros daqui 10, você vai ter uma doença, não vai aguentar e vai se afastar de Cristo. Isso é a coisa mais terrível que poderia acontecer na sua vida.
A alegria do cristão reside no fato de que um dia ele vai chegar no céu e todas as suas dores dessa terra vão passar. Mas a sua alegria é baseada no quê? O apóstolo Paulo tinha plena certeza de que os filipenses, eles iriam para o céu e que Cristo conduziria eles até o céu. Mas baseado no quê? Nós então podemos desfrutar dessa mesma certeza e segurança baseado no quê? Qual é o fundamento que você tem de que você de fato vai permanecer fiel até o fim com Cristo? Você baseia no quê? Quando você olha para si mesmo, quando você olha para os seus atos e pelas suas ações, você consegue pensar que esses atos e ações suas são suficientes para te dar segurança de que você vai habitar no céu com Cristo até o fim dos seus dias? De que você vai suportar toda e qualquer dor nessa terra e vai permanecer com Cristo? Qual é o seu fundamento? Paulo vai escrever essa carta e vai nos revelar por que nós podemos ter essa segurança ou não, dependendo do estado onde você se encontra. Paulo aqui vai iniciar essa carta, nos versos 1 e 2, Paulo vai simplesmente dar uma introdução, é o seu prefácio, onde ele fala para quem essa carta foi destinada. E ele fala que essa carta foi destinada para os verdadeiros cristãos, ele fala a todos os santos em Cristo, santos separados do mundo. Deus pegou esses homens e essas mulheres, tirou-os do mundo, os separou e tornou eles santos. A carta então é destinada para verdadeiros cristãos. Está todos os santos em Cristo Jesus, ele fala. Ou seja, todos os santos que estão em Cristo Jesus. Paulo já está mostrando aqui que um dos aspectos que garante a vida do cristão, a plena certeza de que ele deve estar vinculado em Cristo Jesus. E ele diz aqui que é para todos os cristãos, a todos os santos, inclusive bispos e diáconos. Paulo faz questão de trazer aqui essa é uma introdução bem específica de Paulo. Geralmente ele não destina essa carta e não menciona na introdução das suas cartas bispos e diáconos. Por que Paulo menciona bispos e diáconos? Porque ele queria que os bispos e diáconos atentassem especificamente para aquilo que ele estava dizendo para eles, também. Porque os bispos, presbíteros, diáconos, pastores enfrentam muitas dificuldades no seu ministério. E essa carta, a alegria, deveria estar presente no coração deles também, a despeito de todas as dificuldades. E ele introduz a carta dizendo: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Uma introdução clássica do apóstolo Paulo. E ele começa no verso 3 dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo aqui agradece a Deus pelo fato de que ele realizou, pelo fato do que Deus realizou entre os cristãos filipenses. Ele dá graças a Deus por aquilo que ele havia, por tudo que ele recordava deles. O que Paulo recordava dos filipenses? Paulo recordava dos filipenses do testemunho de conversão dos filipenses. Os filipenses, eles foram convertidos numa das viagens missionárias do apóstolo Paulo, onde ele pega para Lídia, e a obra se estende para um carcereiro, para a sua família que se converte, e assim abrange outros irmãos. Isso vai estar em Atos capítulo 16. Paulo então aqui inicia a sua carta dizendo que ele dá graças a Deus por tudo aquilo que ele recorda da boa obra, e ele recorda dos primeiros atos de fé daqueles filipenses. No verso 4 ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos os vós em todas as minhas orações. Paulo constantemente, em todas as ocasiões que ele podia, ele sempre com alegria, ele orava com alegria pelos filipenses, em todas as suas orações. Toda vez que Paulo ia se apresentar diante de Deus, ele orava por esses cristãos com muita alegria. E por que ele orava por esses cristãos com muita alegria? Aí ele vai falar no verso 5: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo recordava dessa obra que Deus havia iniciado entre os filipenses, que o Evangelho tinha sido pregado para eles, eles abriram o coração deles, e todos os dias ele orava por isso com alegria. Por quê? Agora ele apresenta a razão: pela vossa cooperação no Evangelho. Vossa cooperação seria que, a melhor tradução seria trabalho conjunto, pela participação dos filipenses no Evangelho. Paulo está dizendo então que os filipenses de alguma forma ajudaram e estavam junto com o apóstolo Paulo na
na propagação do Evangelho. E por isso Paulo recordava com eles, ou recordava deles, dava graças a Deus por sempre recordar deles e orava por eles com alegria. Pela vossa cooperação no Evangelho. O que isso significa? Os filipenses, eles forneceram suporte financeiro para o apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo pudesse continuar o seu trabalho missionário. Em Filipenses capítulo 4, verso 15, ele diz: e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Uma das características dos filipenses é que eles foram os únicos cristãos, especificamente eles foram a única igreja que deu suporte financeiro em determinadas ocasiões para o ministério do apóstolo Paulo. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um fabricante de tendas e que ele fazia de tudo para não ser pesado para os outros na questão do avanço do Evangelho. Então ele trabalhava para ter dinheiro. Mas se enganam aqueles que pensam que o apóstolo Paulo não precisava de suporte financeiro. Aqui está uma prova dessas, bíblica. Porque o apóstolo Paulo, ele precisava de condições financeiras para continuar fazendo as suas viagens missionárias, para dar todo o suporte para ele continuar plantando as igrejas pelas suas 3 viagens missionárias. E os filipenses foram os únicos que se associaram com Paulo nesse sentido, de dar a ele o suporte financeiro. Ele fala assim: não, unicamente a vós outros. Então Paulo, quando ele fala pela vossa cooperação no Evangelho, é porque os filipenses deram suporte financeiro para o apóstolo Paulo. Essa aqui é uma das razões pelas quais Paulo tem segurança da obra nos filipenses. Os filipenses converteram num aspecto central do Evangelho, que muitas pessoas desprezam. Converteram no bolso. Os filipenses não tinham dificuldade em entender que eles deveriam contribuir financeiramente, que a contribuição e o trabalho, o dinheiro deles, parte disso era condição essencial para que o Evangelho continuasse avançando. Paulo precisava disso. As igrejas hoje, inclusive, precisam disso. E além disso, pela vossa cooperação no Evangelho, também significa que os filipenses contribuíram para a expansão e proclamação do Evangelho. Filipenses 1,14 diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Os filipenses, essa carta do apóstolo Paulo aos filipenses, ela foi escrita provavelmente durante uma das prisões do apóstolo Paulo. E ele aqui menciona, provavelmente ele já tinha sido liberto nessa ocasião, quando a carta chegou para eles. Mas ele aqui menciona que quando ele foi preso, ao contrário de ficarem temerosos e de terem medo de proclamar o Evangelho, porque no final eles seriam os próximos alvos da prisão, os filipenses, ao invés de ficarem preocupados com a prisão do apóstolo Paulo, pelo contrário, eles tiveram mais ousadia ainda. Paulo está preso, o Evangelho está preso com Paulo, vamos continuar pregando. Nós precisamos expandir, precisamos continuar pregando essa palavra para dar continuidade a essa obra que o apóstolo Paulo começou no nosso meio. Ao invés de retraírem, eles tiveram ousadia para pregar a palavra, mesmo num período de grande perseguição. Em Filipenses capítulo 4, verso 2 e 3, também Paulo faz menção de 2 mulheres, rogo a Evódia, Síntica, que pensem concordemente no Senhor. Essas 2 mulheres deviam estar tendo um pensamento contrário uma com a outra, e rompendo a comunhão delas. Mas ele fala: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Essas 2 eram membros da igreja de Filipos, mais uma evidência de que elas se esforçaram juntamente com Paulo para pregar o Evangelho. De alguma forma, ajudaram o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. Mais uma evidência dos filipenses, que contribuíram para a expansão e para a proclamação do Evangelho. Quando a Bíblia fala aqui, quando o apóstolo Paulo fala aqui, pela vossa cooperação no Evangelho, a palavra cooperação significa comunhão. Comunhão do grego koinonia. Mas é uma comunhão completamente diferente do mundo. Então está implícito aqui, quando o apóstolo Paulo fala: eu me recordo de vós, com alegria oro por vós, pela vossa cooperação no Evangelho. Está implícito nessas entrelinhas aqui da vossa cooperação no Evangelho, que aconteceram algumas coisas dentro dos filipenses, dentro do coração dos filipenses. Primeiro é a comunhão da graça. Está evidente,
se os filipenses estavam trabalhando para a expansão do evangelho, estavam pregando o evangelho, eles tinham uma comunhão com o apóstolo Paulo na graça. Que comunhão que é na graça? É a comunhão entre Cristo e o seu povo. Sem Cristo, isso é impossível. Cristo é o imã que nos atrai para Deus. É através da obra de Cristo que nós somos atraídos para Deus e ali nós somos salvos. Os filipenses desfrutavam dessa comunhão da graça. Havia também uma comunhão de fé. Os filipenses, quando o evangelho foi pregado a eles, eles receberam o evangelho. O Espírito transformou o coração deles, deu a eles fé para eles responderem essa fé diante de Cristo. Então eles receberam a Cristo mediante uma fé viva. Tinham uma comunhão de fé. Uma comunhão em oração e ações de graças. A fé se expressa por meio dessas devoções. Uma comunhão recíproca entre os crentes. Está evidente pela igreja de Filipos que havia um amor recíproco, uma irmandade entre eles. Esses eram os sinais da cooperação deles do evangelho. Havia também uma comunhão de ajuda mútua, em que se contribui para o bem de todos. Não havia distinção entre os cristãos de Filipos, um cooperava, um ajudava o outro. Por isso eles eram uma igreja forte. E também há uma comunhão que promovia a obra do evangelho. Eles trabalhavam conjuntamente para que o evangelho fosse avançando cada vez mais. Na proclamação, no suporte financeiro. Há uma comunhão também na separação. A palavra grega como koinonia, comunhão, ela significa uma comunhão completamente diferente do mundo. É uma comunhão aqui entre crentes que são separados do mundo. É uma união com Cristo que significa uma separação do mundo. Não há, obviamente, comunhão entre luz e trevas. E há também uma comunhão dos filipenses na luta. Os filipenses, como uma igreja, de ombro a ombro, lutavam junto com o apóstolo Paulo para que o evangelho avançasse. Lutavam contra o pecado, contra o diabo, avançavam juntos na cooperação. Ou seja, os filipenses, como uma igreja unida, tinham um inimigo em comum: Satanás, seus demônios. E eles juntos lutavam, tinham comunhão nessa luta. Mas é interessante que o apóstolo Paulo diz que uma das coisas pelas quais ele recorda deles e faz menção com eles e ora por eles com alegria pela cooperação deles no evangelho, que significa todas essas coisas, pelo trabalho conjunto deles com o apóstolo Paulo. Mas algo evidente aqui, muito importante no versículo 5: desde o primeiro dia até agora. O que isso significa? O apóstolo Paulo iniciou uma obra. Deus, por meio do apóstolo Paulo, enviou o apóstolo Paulo para Filipos. Ele começa uma obra pregando o evangelho para eles. E a Bíblia diz aqui que eles cooperaram com o evangelho desde o primeiro dia até agora. Ou seja, Paulo prega o evangelho para os filipenses. Os filipenses recebem o evangelho. Ao receberem o evangelho, eles não estão estagnados. A fé e a semente do evangelho brotou no coração dos filipenses, de forma a eles produzirem frutos. Por quê? Paulo diz que eles estão cooperando com o evangelho desde o primeiro dia até agora, quando ele está escrevendo essa carta. Já fazia anos que a igreja de Filipos tinha sido fundada, e agora eles ainda estão cooperando no evangelho, significando uma fé viva, santa e vibrante no meio dos filipenses. Até o momento da escrita da carta, implica que os filipenses amadureceram e permaneceram dando frutos dignos de arrependimento durante toda a jornada cristã, a trajetória cristã, acompanhada pelo apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo chega no verso 6 e diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. No texto grego não existe ponto no verso 5. Pelo contrário, a frase ela inicia no verso 3 e ela encerra, e ela tem uma pausa com ponto e vírgula no verso 6. O que isso indica? Indica que essa é uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo dava graças a Deus, como ele diz no verso 3, dou graças ao meu Deus. Por que ele dava graças a Deus e orava com alegria pelos filipenses? E por quê? É porque ele estava certo de que a obra da salvação havia iniciado na vida deles e por isso ela iria ser completada. Ele diz, estou plenamente certo. Plenamente certo aqui estou convencido, eu firmemente acredito, eu tenho certeza absoluta.
Essa palavra aqui, ela é da mesma raiz grega que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8:38, que eu li aqui na leitura bíblica. E olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:38, ele fala: porque eu estou bem certo. É a mesma palavra grega que é usada aqui, é essa da que eu estou plenamente certo em Filipenses no verso 6. Nem a altura, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, potestades, nem a profundidade, nada, ele diz, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo tinha então certeza absoluta, a mesma certeza que ele tinha, de que nada poderia nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, por conta daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Agora ele também está com plena certeza, ele está convencido, ele está plenamente certo, de que uma obra tinha começado na vida dos filipenses. E ele diz: eu estou plenamente certo de que quem é o agente dessa obra? Quem que iniciou essa obra? O agente está no verso 3. Dou graças ao meu Deus, e eu estou plenamente certo que aquele que começou, aquele que começou é Deus. Deus é o agente ativo na obra da vida dos filipenses. Ele que começou. Deus iniciou essa obra por meio do Espírito Santo, ao convencer os homens dos seus pecados. Paulo tinha evidências claras do início dessa obra pela recepção deles no Evangelho. Lídia recebe o Evangelho, o carcereiro e sua família se convertem, outros irmãos se convertem, a obra da igreja do Filipos começa a crescer. Eles cooperam com Paulo no Evangelho, pregando o Evangelho, dando suporte financeiro ao Evangelho. É muito importante aqui, porque Paulo está colocando aqui a plena certeza, ele está dando uma plena segurança de que, de fato, Deus havia iniciado uma obra na vida dos filipenses. E aqui eu pergunto para você, cristão, você que está temeroso diante de todas essas circunstâncias que você tem vivido nos últimos dias, você que muitas vezes olha para o seu caráter, olha para as circunstâncias da sua vida e fica temeroso, você vai terminar a obra, vai terminar a sua caminhada, a sua jornada cristã até o fim. Quando você olha para si, você tem certeza de que Ele começou essa boa obra em você? O que aconteceu com você, cristão? Pensa agora, eu não quero que você olhe agora para os aspectos da sua vida no presente. Eu não quero que você olhe porque você está enfrentando pecados e você tem dificuldades diárias para permanecer de pé diante de Deus. Mas olha para a jornada inteira. Olha desde o primeiro dia. O que aconteceu lá quando o Evangelho chegou a você, cristão? Quando alguém pregou o Evangelho, seja através de um vídeo na internet, seja um pastor numa igreja, seja na leitura bíblica, seja na leitura de um livro que apontava para a Bíblia, o que aconteceu nesse dia com você, cristão? Quando o Evangelho veio e penetrou no seu coração, quando o Espírito veio e colocou você em lágrimas e mostrou para você quem você era, que você não era nada diante de Deus, que você precisava ser salvo. Ali você foi convencido do seu pecado. O que é isso, cristão? Isso é o início da poderosa obra de Deus na vida de cada coração, de cada cristão. Ali ele começou essa obra, ali ele começou o início de uma transformação. Nós muitas vezes esperamos que a nossa vida cristã seja um gráfico ascendente dessa maneira, mas muitas vezes não vai ser assim. Pelas nossas dificuldades, inúmeras fraquezas, nós vamos avançando vagarosamente. Não vai ser assim de uma vez, mas nós vamos avançando vagarosamente até alcançar Cristo. Quando você olha para essa obra, ela de fato começou na sua vida? Você tem evidências claras de que o Espírito Santo convenceu você dos seus pecados, te mostrou o caminho que você deveria seguir? Se você tem plena certeza desta obra, nós começamos a enxergar o que o apóstolo Paulo está falando aqui para os filipenses. Sabe por quê? Quando o apóstolo Paulo lembrava, ele falou: olha, eu estou olhando para vocês, filipenses, e eu vejo que o Evangelho foi pregado para vocês desde o primeiro dia, e eu vejo que até agora vocês estão cooperando, estão avançando, estão perseverando, apesar das suas dificuldades. Na carta aos filipenses, Paulo vai exortá-los por inúmeras circunstâncias. Existem muitos problemas também na igreja de Filipos, mas isso não deixa de dar ao apóstolo Paulo a plena segurança de que Cristo tinha iniciado uma obra no coração dos filipenses. É interessante que aqui Paulo não está pregando uma graça barata.
Cristo iniciou a obra em mim, ok, eu sento numa cadeira e espero toda a transformação acontecer. Não! A obra da salvação, ela é uma obra que envolve duas questões. Ela envolve a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Paulo fala, eu sei que Ele iniciou, Ele começou a obra em vocês. Ou seja, o Evangelho foi pregado. Quem transforma o coração é o Espírito. O Espírito vem, pega aquela pessoa morta, traz vida para ela. Um morto não tem condição de produzir fé. Um morto não tem condição de escolher por Cristo. Um morto nos seus pecados só quer se afastar de Deus. O Evangelho é pregado. O Espírito entra no coração do cristão, traz ele a vida. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, com a lei de Deus escrita nesse coração. E então ele responde à fé. Ele vai para Cristo, ele deseja Cristo agora. Ou seja, uma evidência que ele começou essa boa obra. Mas Paulo aqui não prega uma graça barata. Ele só começou e tudo bem. Não tem a responsabilidade humana. Qual é a responsabilidade humana? Os filipenses cooperaram com Paulo no Evangelho. Os filipenses, eles receberam a fé e foram amadurecendo progressivamente. A cada dia eles estavam avançando cada vez mais. Quando você olha para a sua vida, cristão, a Bíblia diz em Provérbios que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Esse versículo nada mais significa que quando você vai ali 5 horas da madrugada, quando você acorda, está à noite, e de repente a luz começa a raiar, o sol começa a se pôr, até o meio-dia, onde a plenitude de luz está totalmente raiada, é a vida do cristão. Ele começa a luz da aurora, fina, fraca, e ela vai amadurecendo até se tornar dia perfeito. As obras, os frutos começam a ser evidentes na vida do cristão. Ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, que boa obra é essa? É a salvação, é o início da obra marcado pela cooperação dos filipenses no Evangelho, desde o primeiro dia que eles receberam o Evangelho até agora, quando essa carta está sendo escrita. E ele diz, a boa obra em vós. Aqui nos originais isso significa, é uma partícula grega que significa dentro. Paulo está falando assim, eu estou plenamente certo que Deus começou uma obra dentro do coração de vocês. Não é uma obra externa, não é uma obra de atos externos, é uma obra interna. O coração de vocês foi transformado. Ele diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Completá-la é terminar, carregar, levar à conclusão, aperfeiçoar, tornar essa obra perfeita, continuar até que ela seja concluída. No entanto, de tudo que o apóstolo Paulo disse, também está claro que esse bom trabalho está sendo ao mesmo tempo levado a cabo e desenvolvido pelos próprios filipenses. Nós temos evidência aqui de que Deus começou a obra nos filipenses. O Evangelho foi pregado para eles. O Evangelho também foi pregado para vocês, quando vocês se arrependeram dos seus pecados, quando vocês entenderam a fé cristã. Essa é uma das claras e evidente sinais de que a boa obra começou em vocês. Deus começou uma obra em vocês. Ele não pode deixar essa obra cair no meio. Ele não pode deixar essa obra perecer no meio. Ele começou essa obra. Mas os filipenses também, eles caminhavam junto com Cristo. Filipenses 2, do 12 ao 13 diz, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes. O que o apóstolo Paulo está deixando claro? Os filipenses sempre foram marcados pela obediência. Eles perseveraram obedientes, perseveraram na produção dos frutos dignos de arrependimento. Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Os filipenses não eram cristãos de máscara. Eles não eram cristãos que na igreja eles tinham uma postura e fora da igreja tinham outra. Eles não eram cristãos que tinham uma postura santa na presença de um pastor, de um presbítero, de um companheiro da igreja, mas fora dessa presença viviam de outra forma. Paulo fala, não, eu vejo que vocês sempre obedeceram, foram marcados pela obediência, tanto quando eu estive no meio de vocês, quando eu estava fora de vocês. Nas duas ocasiões eu sempre vi vocês obedecendo. E ele fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. O que isso significa? O apóstolo Paulo mais uma vez está aliando soberania de Deus com responsabilidade humana. Deus salvou os filipenses.
abriu o coração dos filipenses. O evangelho foi inserido dentro do coração dos filipenses. Só que Paulo fala para eles: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. O que significa isso? Desenvolver a salvação no sentido de completar a salvação? Obviamente que não. A salvação já está completa em Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala desenvolver a vossa salvação, ele está falando o seguinte: olha, uma vez que vocês são salvos, agora vocês crescem em santidade, vocês avançam na obra da santificação, à medida que o Espírito Santo vai trabalhando atos em vocês, mudando a postura, a conduta, a fala, vai mudando os aspectos do caráter de vocês, vocês estão desenvolvendo essa obra com temor e tremor. Mas ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo fala: vocês devem crescer na santificação, mas sem Deus é impossível vocês crescerem em santificação. Ele opera em vocês o querer e o efetuar. É Ele que trabalha no coração de vocês para que vocês avancem em santidade. Sem Ele, você nada pode fazer. Ele diz: aquele que começou a boa obra de vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que é esse dia de Cristo Jesus? É a segunda vinda de Cristo, até a volta de Jesus. A Bíblia mostra de forma muito clara que nós fomos unidos com Cristo, adotados por Deus. Agora nós não somos mais filhos bastardos, não somos mais inimigos de Deus, aborrecedores do mundo, filhos do diabo, filhos da ira. Não temos mais esses adjetivos. A partir do momento que Deus inicia uma obra em nós, o evangelho é pregado, o Espírito transforma os nossos corações, nós respondemos com fé e a partir daí começamos a caminhar com Deus. A partir deste momento, a partir dessa circunstância, nós somos unidos em Cristo, somos adotados na família de Deus, não somos mais inimigos de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Isso, nós somos filhos, fomos salvos por meio da obra de Cristo. E Ele assegura para nós. Olha o que Cristo fala para as suas ovelhas, para os seus filhos, em João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará. Ninguém as tomará à força, ninguém será capaz de tirá-las do controle da minha mão. Entenda, cristão, você não está entendendo? Essa é uma das maiores notícias das Escrituras. Isso que traz estabilidade e paz no coração de qualquer cristão nessa terra. O fato dele entender que não é pelos méritos dele, não é a obra dele, não é a execução dele, não é o que ele faz ou deixa de fazer. Por isso o cristão ele fica com temor de não caminhar com Cristo, mas ao mesmo tempo o Espírito insere algo dentro do coração do cristão. Espera aí, cristão, eu iniciei uma obra dentro de vocês, cristãos. Eu vou completar essa obra, porque eu comecei. Você já viu Deus perder em algum aspecto da Escritura? Eu não vi nenhuma parte da Escritura, nos 66 livros, tanto nos 39 do Antigo Testamento, quanto nos 27 do Novo Testamento. Em nenhuma parte da Escritura, eu jamais vi Deus perder. Jamais. Se Ele jamais perdeu, se o próprio Cristo está falando para Deus, falou assim: olha, todas as ovelhas que estão nas minhas mãos, não tem demônio, não tem pecado, não tem absolutamente nada que arranca ela das minhas mãos. Essa é a segurança, meus irmãos. Essa é a motivação para você sair pulando de alegria, sabendo seguir. Peraí, o que o senhor está falando? O senhor está falando que eu fui salvo, que Deus começou uma obra e Ele vai levar a termo essa obra até o fim. Exatamente. Não tem nada mais gracioso do que ouvir isso todos os dias. Quando eu sou inseguro, olhar para passagens como essa da Escritura e falar: peraí, Deus está deixando isso aqui para mostrar que não vai ser pelos meus méritos, não vai ser pela minha perfeição, não vai ser pela minha obra, não vai ser pelo que eu fiz. Na cruz do Calvário, quando nós somos salvos, acontece a dupla imputação. O que é a dupla imputação? Meus pecados, minha imperfeição, minha inconstância, minha instabilidade, minhas limitações, meus pecados são lançados em Cristo. Estou perdoado, mas não tem condição de entrar no céu, porque o céu exige ser perfeito. Dupla imputação, meus pecados lançados em Cristo. A segunda parte da imputação, a obra perfeita de Cristo,
o caminhar perfeito, a ovelha muda que não abriu a boca perante os seus tosqueadores, aquele que nele não se achou pecado, que cumpriu 100% a lei de Deus, o mérito dele, a obra dele, a vida perfeita dele é atribuída a mim. Você acha que ele vai perder isso? Você acha que ele vai perder você, cristão? Você não está entendendo, cristão. Ele é o bispo e pastor da sua alma, cristão. Você é uma ovelha do pasto dele, cristão. No pasto de Cristo, ele não deixa entrar lobo. No pasto de Cristo, ele não deixa o diabo entrar e arrancar quem ele quer. Porque as ovelhas estão nas mãos dele, cristão. O puritano Thomas Brooks diz o seguinte: a nossa segurança e proteção não residem em nosso fraco apego a Cristo, mas no fato de que Cristo nos segurar firmemente nos seus braços. Essa é a nossa glória, a nossa segurança. O fato de a mão esquerda de Cristo estar sempre sobre nós e a sua mão direita sempre nos abraçar. Cristão, você não está entendendo. A segurança é Ele. É Ele, porque por isso que Cristo é o tesouro de grande valor. Por isso que Cristo é a pérola de grande valor e é o tesouro no terreno escondido. Não tem nada, absolutamente nada nesse mundo que se compare ao que Cristo é na vida do cristão. Ele é a nossa segurança. Ele é o fato de nós termos a segurança que nós vamos preservar até o fim. Tinha um grande pastor escocês chamado Ebenezer Scarne. Ele visitou uma mulher no seu leito de morte, ela estava prestes a morrer. E ele testou amavelmente com ela se ela estava pronta para ir para o céu. Quando ela falou: não, eu estou plenamente certa, eu tenho certeza, pastor, que eu vou para o céu. E eu vou habitar com Cristo. Porque eu me encontro nas mãos das quais ninguém pode tirá-la. O pregador perguntou então para ela: você não tem medo de escorregar entre os dedos dele no final? E ela respondeu: isso é impossível, pastor, pois estamos unidos com Cristo e somos partes de seu corpo. Não posso escorregar entre os seus dedos, porque eu sou um dos seus dedos. Além disso, Cristo pagou um preço muito elevado por minha redenção, para me livrar das mãos de Satanás. Se eu me perdesse, eu perderia mais do que eu perderia a minha salvação. Cristo perderia sua glória, porque uma de suas ovelhas seria perdida. Cristão, não tema essas circunstâncias. O Cristo começou a boa obra em vocês. O próprio Deus faz questão de mostrar aqui. Olha, Paulo quando olha para os filipenses, e ele não olha ali para a perfeição dos filipenses. Os filipenses não eram perfeitos. Nenhum de nós jamais vai conseguir ser perfeito nessa terra. Nenhum de vocês vai entrar nos céus por méritos. Nenhum vai entrar no céu e falar: eu entrei aqui porque eu escolhi, porque eu fiz uma obra, porque Deus olhou um coração bom em mim. Ninguém consegue entrar no céu dessa maneira. A regra é muito alta, é perfeição. Todos os seres humanos caíram, estão debaixo da ira de Deus, carecem da glória de Deus. Mas tem algo que fica muito evidente, cristão. Deus, o Criador do universo, o que tem o poder de fazer todas as coisas, Ele fala assim: eu comecei a boa obra em vocês, e eu vou completar, cristão. É Deus quem vai completar essa obra na sua vida, cristão. Só faça uma coisa, cristão: agarre em Cristo, e não solte dele jamais. Olhe para Cristo todos os dias. Quando você estiver fraco nos seus pecados, só lembre da cruz. Só lembre da cruz. Só lembre que seus pecados foram lançados naquela cruz, e que nada, absolutamente nada nesse mundo pode te tirar dessa cruz. Ele te segura pelas mãos, cristãos. Você está nas mãos dele. E ninguém, nem o próprio Satanás, que seria a força mais poderosa nesta terra, nem ele consegue te tirar das mãos de Deus. Nem ele. Verso 7, o apóstolo Paulo diz: aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo fala agora porque que ele
Por que ele achava justo? Por que era justo ele pensar que os filipenses, que Deus ia completar essa obra na vida dos filipenses? Ele vai mencionar essa razão. Primeiro, Paulo trazia ele no coração. Significa que Paulo tinha uma sincera afeição, um sincero sentimento por cada um dos filipenses. E ele vai mostrar por que ele amava muito os filipenses. Primeiro, por causa, seja nas minhas algemas. O que significa as algemas? Os filipenses, isso aqui se refere à prisão do apóstolo Paulo. Como eu já disse anteriormente, os filipenses foram encorajados com a prisão do apóstolo Paulo. Eles arriscaram as suas vidas para que o evangelho continuasse a ser proclamado, independentemente do preço que iria custar. O preço de seguir a Cristo envolve estar disposto a perder a sua vida para poder fazer a sua obra. Paulo diz em Filipenses 1:21, porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Ou em Romanos 8:36 ele também diz, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Os filipenses então, eles tinham uma grande marca, no meio da perseguição, ao invés de recuarem, no meio de perigo de prisão, eles decidiram continuar, pregar o evangelho a todo custo, estavam dispostos a entregar sua vida por amor de Cristo. E a Bíblia também mostra que durante as algemas, durante a prisão do apóstolo Paulo, eles enviaram servos, um servo deles, Epafrodito, para levar suporte financeiro para o apóstolo Paulo durante esse tempo. Inclusive no Filipenses 4:10 ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava a oportunidade. O vosso cuidado aqui é um suprimento financeiro que a igreja de Filipenses mandou para o apóstolo Paulo durante as suas prisões. Outra questão que o apóstolo fala que é justo que ele pense que a obra de Deus começou na vida dos filipenses e ela vai ser completada. Além das algemas, deles apoiarem o apóstolo Paulo na dificuldade, deles pregarem o evangelho mesmo em minha perseguição, ele fala, seja na defesa e na confirmação do evangelho. Seja na defesa. Defesa é responder às objeções e acusações. Confirmação seria dar provas ou razões. Isso se aplica a nós, em que sentido? Os filipenses ajudaram o apóstolo Paulo nessa defesa, estiveram junto com ele, confirmaram o evangelho dele, pregaram o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo. E o que isso se aplica a nós? O que seria nós termos na defesa e na confirmação do evangelho? Nós devemos ser precisos nas nossas posições bíblicas para defender a verdade a todo custo. Mentira, homossexualismo, relativismo, aborto são questões inegociáveis e várias outras são questões inegociáveis para os cristãos. O cristão que tem a sua obra iniciada por Deus, ele vai meditar constantemente na Escritura e vai crescer em cada um desses temas. E vai ser cada vez mais preciso na exposição da verdade. Além disso, ele fala na confirmação e na defesa do evangelho. Defender o evangelho. Paulo estava preso exatamente por ser um defensor do evangelho e por proclamá-lo com ousadia, quer isso agradasse os homens ou não. Paulo diz em Filipenses 1:16, sabendo que fui incumbido da defesa do evangelho. Ou seja, tanto os filipenses quanto Paulo, uma das razões pelas quais Paulo sabia que a obra tinha começado nos filipenses, é que os filipenses defendiam o evangelho. O evangelho era inegociável para os filipenses. Eles defendiam a verdade, defendiam que somente através de Cristo eles eram salvos. Eles defendiam isso a todo custo, da mesma maneira que o apóstolo Paulo. Ele diz, pois todos sois participantes da graça comigo. Ou seja, os filipenses eram participantes da mesma graça do apóstolo Paulo. A mesma graça que salvou o apóstolo Paulo. A mesma graça que deu condições para o apóstolo Paulo sofrer. A mesma graça que deu condições para o apóstolo Paulo defender e confirmar o evangelho. Esta mesma graça estava presente na vida de cada um dos filipenses. E no verso 8, ele diz, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo aqui encerra essa parte aqui do início da sua carta, dizendo que Deus é testemunha dos sentimentos profundos que ele tem por cada um dos filipenses, eram como filhos dele. Deus é testemunha então de que Paulo está falando a verdade, e da saudade que ele tinha de cada um deles. Paulo queria estar com eles.
na terna misericórdia de Cristo Jesus. Isso significa que Paulo, ele amava eles com a mais entranhada afeição. O amor de Paulo aqui pelos filipenses nada mais é do que uma imitação do amor de Cristo, que vive em Paulo e dá a ele vigor para prosseguir a sua jornada. Nesse sentido, cristão, quando você se deparar com os escândalos, quando você se deparar com uma insegurança no seu coração, entenda essa preciosa verdade que deve trazer alegria para você. Cristo começou a boa obra em vós. Deus começou a boa obra em vós. E Ele, não mais ninguém, Ele nas Escrituras afirma para você: eu comecei e eu vou levar ela até o fim. Sabe o que isso significa, cristão? O Evangelho que entrou dentro do seu coração, o Cristo que abriu o seu coração para que o Evangelho penetrasse nele, e hoje você está com Ele, está caminhando com Ele. Ele faz questão de dizer que Ele vai assegurar que você vai estar com Ele na eternidade. Ou seja, cristão, eu te espero lá, porque eu tenho certeza que você não vai chegar lá porque você é bom, porque você é perfeito, porque você tem boas obras, porque você é uma pessoa muito santa. Não, eu tenho certeza, cristão, que você vai chegar lá porque Ele completou a obra dele. Ele fez tudo o que tinha que ser feito para nós sermos salvos. E agora, Ele vai nos preservar até o fim, para que um dia lá, nós encontremos com Ele, possamos vê-lo face a face, e possamos desfrutar toda a eternidade com Ele nos céus. Curva sua cabeça, feche seus olhos.